Seja muito bem-vinda à segunda parte do nosso programa. Hoje estamos a falar sobre doenças inflamatórias intestinais e a importância dos enemas. Doutora Alexandra, quer-nos explicar porquê estes adereços em cima da mesa e porquê a importância dos enemas? Sim, vou explicar e até vou explicar como se pode fazer enemas. Sim. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria só fazer aqui um bocadinho um ponto de situação. O Dr. Luís esteve a falar de doença inflamatória do intestino. Sim. Eu queria dizer que nós, na nossa consulta, muitas vezes as pessoas recorrem à nossa consulta e à nossa clínica porque não têm nenhum diagnóstico. Eu acho que isto é a grande maioria das pessoas, não têm nenhum diagnóstico nem de colite ulcerosa, nem de doença de Crohn, mas não se sentem bem. Não se sentem bem, têm o intestino irritado, têm o intestino inflamado, já não sabem o que Pode ser podem comer. o síndrome do colo irritável, não é? Exatamente, síndrome do colo irritável, têm diarreias, têm obstipação e, portanto, esse é o grande volume de doentes que nós temos, que vão ao médico, fazem a colonoscopia, graças a Deus e felizmente a maior parte das colonoscopias a pessoa não tem nada e a pessoa chega ao pé de nós e dizia agora o que é que eu faço, porque o meu médico, o meu gastroenterologista disse que eu não tinha nada, o meu médico de clínica geral não vê nada na colonoscopia e agora dão-me um comprimido para eu tomar, mas porque não é uma doença. E então, o que é que normalmente acontece? O que é que nós fazemos e que eu acho que é isto que as pessoas têm que estar atentas. Normalmente, nestas situações, existe, como o Dr. Luís também já referiu, existe ou um parasita, e que muitas vezes já vem descartado da clínica geral, mas pode existir... a medicina geral e familiar faz exatamente, já vem exames complementares de diagnóstico, mas muitas vezes, estudo. Isso, mas muitas vezes existe um fungo ou existe toxicidade no intestino e isso dá-me ideia que não é uma guideline tão expressa dentro da medicina geral e a toxicidade que existe no intestino. E daí o facto de os enemas ajudarem muito. O que nós fazemos e que tem ajudado imenso os nossos doentes Sim. é primeiro retirarmos alguns tipos de alimentos, que fazemos testes e retiramos, nomeadamente os alimentos que têm glúten, não só como falámos na doença celíaca. Nós hoje em dia, os doentes muitas vezes vêm com antitransglutaminase negativa e nós tiramos o glúten. Isto porquê? Porque o glúten tem uma proteína que é a gliadina e a gliadina, isto foi descoberto no ano 2000, a gliadina vai sinalizar uma proteína que foi descoberta no ano 2000 que se chama zonulina e esta zonulina o que é que ela faz? Ela abre as junções das células do enterócito, que é a célula do intestino. E, portanto, ao abrir essas junções, o que nós ficamos é com o intestino poroso, o intestino permeável. E, a partir daí, isto é um mundo de doenças, não é? Porque se o intestino é aquilo que divide o meio exterior do meio interior e se ele está permeável, ou seja, se ele deixa passar aquilo que não é suposto passar para o sangue, obviamente que o nosso sistema imunitário vai desenvolver e vai produzir anticorpos e, portanto, isto vai ser aqui uma panóplia de doenças. Essa é a importância dos enemas. Uma panóplia de doenças. Daí a importância dos enemas associado, por isso é que eu fiz esta introdução, porque é uma técnica muito importante que é usada em muitas clínicas de anti-envelhecimento, em muitas clínicas de cancro ao nível mundial, nos Estados Unidos em clínicas que tratam doenças autoimunes, que nos ajuda, mas Sim. incluído em outros procedimentos, obviamente. Então, o que é que consistem os enemas? Os enemas é uma lavagem do cólon, é, portanto, na parte final do intestino que se acumulam mais toxinas e o que nós fazemos é uma lavagem com água, não é um enema profundo, existem outras técnicas que se chama a hidroterapia de cólon e que se faz, atualmente existem muitas clínicas que fazem esta terapia de cólon e que resulta bem. Os enemas é uma limpeza da parte final do cólon e que nós podemos fazer com água. Normalmente pode juntar limão na água, que ajuda, ou então fazer os ditos enemas de café, que eu acho que estes têm. E é seguro fazer estes enemas em casa? É super seguro porque é um enema, como disse, muito ligeiro, ou seja, é um enema suave, é uma limpeza do cólon. O café ajuda muito na desintoxicação, o café vai ativar um sistema enzimático, que é o sistema do glutatião, e, portanto, é um poderoso desintoxicante. E os enemas do café têm estas funções todas: desintoxicação, limpeza do cólon. Pode mostrar o saco para percebermos. O que é que nós fazemos? Sim. Então, portanto, este é um saco simples, um saco Sim. que se compra em farmácias. Nós usamos água destilada, faz um café previamente com café biológico, e com água destilada, põe a água aqui, esta é a cânula anal, tem que se ter algum cuidado porque a água, como isto sai por gravidade, a água não pode ficar aqui, portanto temos que
tentar ficar mais alto. Mais alto. Abre a cânula. E depois a água entra para o intestino. Convém aguentar um bocadinho, quanto mais a pessoa conseguir aguentar melhor, e depois evacua normalmente. Também convém dizer que este tipo de enemas também muitas das vezes é utilizado para as obstipações, não é? Para as obstipações, para os gases, para a limpeza do cólon, para a irritabilidade, para hemorroidas, quando a pessoa está cansada, para desintoxicar. O café tem uma propriedade que ativa a produção de bilis, portanto isso também é um ponto muito importante na digestão, na desintoxicação, nesta questão. E questão. como é que faz os enemas com café? Água. Queres explicar? Põe um café normal. O café deve ser biológico, isento de químicos, não é? Pronto. Portanto, põe o café em água a ferver, põe 3 colheres de café, deixa ferver, faz um café normal, coa o café e põe a água com o café aqui. E depois é com esta água que deixa usa para fazer os enemas. Deixa arrefecer a água à temperatura corporal, 38 graus, abre a canulazinha, introduz a água no cólon, a água deve ficar, se conseguirem aguentar 10 minutos, seria o tempo ideal. É o máximo que puder? O máximo que puder, para conseguirmos acionar este sistema de desintoxicação, que é este sistema enzimático da glutatião, que é super importante em termos de desintoxicação do corpo. Quantas vezes é que se pode fazer este tipo de enemas? Nós, nos nossos programas de desintoxicação, fazemos normalmente 2, 3 dias seguidos e depois uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez, sem problema nenhum, uma vez por semana. Luís, estávamos voltando outra vez às doenças inflamatórias. Como é que se tratam as doenças inflamatórias intestinais? Bom, como eu referi há pouco, estas doenças cursam por surtos. Portanto, tem períodos em que a doença não está tão ativa e cursos em que a doença está ativa e aí sim precisa de uma intervenção mais... Portanto, tem recidivas, não é? Sim. Tem períodos de surto, de recidiva. Quando a doença está, digamos, numa fase indolente, não é preciso ter nenhum cuidado em particular, portanto, nem com a alimentação. Claro que é preciso ter uma alimentação cuidada e evitar um bocadinho o consumo excessivo de fibra, mais por causa do volume das fezes e, portanto, se houver aqui umas fezes mais moles. Portanto, não há nenhum alimento que não se deva ingerir, não é contraindicado. Agora, na fase ativa, na fase em que as pessoas estão com queixas, podem às vezes até ter febre, se for portanto, realmente um surto mais grave, podemos até ter que recorrer a antibióticos. Não é assim tão pouco frequente. Mas o normal é, na fase aguda, ser tratado com medicamentos como corticoides e os salicilatos. São essencialmente estes os 2 tratamentos base. Claro que existem depois tratamentos mais avançados, imunossupressores, terapias biológicas, que já estamos a falar num patamar muito mais avançado e, normalmente, tratamentos a nível hospitalar. E às vezes a cirurgia, não é? Que é necessária. Sim, a cirurgia, digamos que é o fim de linha e pode ser obrigatória devido às consequências que estes surtos provocaram no intestino. Portanto, se houver estenose, se houver oclusão intestinal, por vezes pode ser necessário fazer uma cirurgia, seja ela parcial, uma hemicolectomia parcial, ou por vezes colectomias totais. Mas sim, a cirurgia, digamos que é o fim de linha. Fala-se muito na dieta e no controle do stress em relação a estes utentes, não é? Sim. A dieta, como disse, não há assim nenhum alimento absolutamente contraindicado. Convém ter uma dieta, digamos, dieta mediterrânica. Agora, eu agora perdi-me, falou-me na dieta e falou-me na dieta e na... Ter cuidado com a alimentação é importante? E com o stress. Perdão, falou-me no Doutora stress. Alexandra, o que é que acha também? É determinante. A alimentação tem que ser muito bem controlada. Nós temos que ver alergias alimentares, intolerâncias alimentares, sensibilidades alimentares. A Organização Mundial de Saúde há muito pouco tempo definiu o que são sensibilidades alimentares, que têm a ver com incompatibilidades, intolerância e alergia. Isto é determinante no intestino. Portanto, é importante aqui uma consulta de nutrição. Exatamente. Peço imensa desculpa, mas a dieta mediterrânica é uma coisa hoje em dia, é ótima, é super saudável, é aquilo que nós todos devemos fazer, só que cada vez mais cada pessoa tem muitas particularidades muito específicas. Nós fazemos inclusivamente testes de DNA, fazemos o DNA Health e vários testes genéticos e percebemos exatamente o que é que cada pessoa pode comer. Sim. Se eu souber que o intestino
tem 80% do meu sistema imunitário e se eu estiver a dar alimentos que o meu sistema imunitário vai reagir, obviamente que o meu intestino vai sofrer. E, portanto, a alimentação é determinante. Eu aconselho a qualquer pessoa que tenha doença inflamatória intestinal ou doença do foro intestinal que faça um teste genético, um teste de intolerância alimentar e que retire os alimentos. A gliadina e o glúten é sempre para retirar por esta razão que eu referi, por causa da zonulina, que é a tal proteína que me estraga as junções, os enterócitos do intestino, e, portanto, essa terá sempre, qualquer pessoa, independentemente de se é intolerante ou alérgico ao glúten ou não, obviamente não estou a falar de pessoas celíacas, que os celíacos é uma pequena porcentagem da população, estou a falar de todos os 96% que não são celíacos, mas que têm esta relação e, portanto, com vai melhorar a sua saúde muito, porque substancialmente. os estudos mostram, há um estudo que saiu há muito pouco tempo, um mês sem comer glúten, a gliadina, exato, acontece que a tal zonulina reduz drasticamente no intestino, o que me permite a junção dos tais enterócitos. A parede do intestino é uma parede viva. E, portanto, se eu tirar esta expressão, esta sinalização desta proteína, os enterócitos conseguem... Os estudos falam dos hidratos de carbono? Os hidratos de carbono têm a ver com a alimentação da Candida albicans, porque a Candida, no intestino, é um fungo e é a principal razão da alteração da permeabilidade intestinal, aliada à gliadina. E os hidratos de carbono e o açúcar em excesso vão alimentar a Cândida e, portanto, nos protocolos de saneamento de fungo intestinal, obrigatoriamente eu vou ter que tirar os hidratos de carbono e o açúcar. Sim. E controlar o stress é fundamental, fundamental, não é? Para estas doenças. Fundamental, o stress está intimamente ligado... Era isso que o Dr. Luís estava a dizer. E perceber a flora intestinal. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha uma flora pobre... É porque isto é uma pescadinha de rabo na boca. Exato. Uma pessoa que está estressada, o intestino muda o pH, ao mudar o pH do corpo todo, muda o pH, fica num meio mau para as bactérias boas que eu preciso, que por sua vez são essas bactérias que me vão ajudar a produzir o tal neurotransmissor para eu não estar estressada e estar bem disposta. E, portanto, é um ciclo vicioso que às vezes é difícil cortar, portanto, a abordagem tem que ser feita em vários aspectos, não é só na questão intestinal. A questão intestinal é a questão do modo de vida, a alimentação, é a parte da gestão do stress e, portanto, tem que ser uma abordagem muito, muito integrativa para nós conseguirmos... Temos de ter cuidado com o uso dos antibióticos, os anti-inflamatórios não esteroides, também tem aqui uma grande influência. E a bomba de prótons, os protetores gástricos. Os protetores, eu falo mais nos antagonistas na bomba de prótons dos H1. Nos H2, portanto, é muito mais problemático porque não temos ácido no estômago. Aliás, hoje em dia eu até começo pela boca, porque boca e estômago, porque se a maior parte das pessoas tem umas gastrites com hipocloridria, não tem ácido. Isto é 80% dos casos. E se eu não tenho ácido no estômago, eu não consigo digerir bem, os alimentos vão chegar ao intestino mal digeridos, o meu intestino vai inchar, vai inflamar, eu não vou absorver as vitaminas do grupo B, o ferro fica em deficiência, eu vou ficar anémica, e, portanto, isto é uma conjunto de situações. Talvez começar para a boca pelo intestino. E temos aqui um fator de risco, que é o tabaco. O tabaco também surge, sem dúvida, um grande influenciador. E principalmente na doença na colite ulcerosa. É um dos principais fatores de risco, para além dos outros que já falámos, genética, fatores ambientais, um deles é o tabaco. Pois, mas as pessoas deixam de fumar, cada vez há menos pessoas a fumar e os cancros não param de disparar. Portanto, o tabaco é um fator de risco. Já sabemos, ninguém fumar pode fumar. Faz mal à saúde. Pronto. Ninguém pode fumar, mas depois existem outras coisas. Existem os mercúrios, os alumínios, existem os tóxicos em todo o lado, existem os conservantes, existe o plástico. Ainda há pouco tempo saiu um estudo, o sal que nós comemos está carregado de plástico. Exato. Portanto, é um conjunto de situações. O tabaco as pessoas já sabem, não é? As pessoas não podem fumar. Já não é novidade. Já não é novidade nenhuma, ninguém pode fumar. Fumar faz mal. E voltando a falar nas vantagens de fazer uma desintoxicação do cólon, quero falar mais sobre isso. Dessas vantagens. Olha, o que eu acho é que assim, as pessoas que fazem enemas, muitas vezes, e muitas pessoas com síndrome de intestino irritável, a gente corrige a alimentação, a parte emocional e põe enemas e as pessoas dizem que sentem um conforto brutal. Porque não há dúvida que, além de limpar o intestino, desintoxica-nos. O cólon concentra esses tóxicos que vêm da alimentação, os tóxicos que vêm dos medicamentos, os tóxicos que vêm de tudo o que está à nossa volta. E, portanto, esta limpeza e esta água ajuda a retirar isso. Mas, essencialmente, o café, para mim, a grande vantagem é a ação do café.
que é esta ação a nível da bilis, a nível da produção de bilis, que é muito importante nos processos de desintoxicação, sim, e a nível do glutatião. O glutatião é uma enzima que atua, que é responsável pela nossa desintoxicação de todos estes químicos e tóxicos que existem no mundo onde nós vivemos. E o café permite isso, permite ativar esse sistema de desintoxicação. E por isso é que as pessoas se sentem melhor. Há pessoas que vêm cheias de olheiras, eu digo, essas olheiras, isso é o fígado, não está a desintoxicar-se. A sua cara está a mostrar que está intoxicada. Vamos fazer enemas de café, logo as pessoas, ai, enemas de café, isso deve ser horrível e tal. E as pessoas lidam bem com as pessoas, com a primeira vez é muito estranho, mas isso é como tudo. Quando a gente faz uma coisa diferente a primeira vez é sempre um bocadinho estranho. Mas depois corre bem, as pessoas habituam-se e ficam um bocadinho até viciadas nos enemas e gostam bastante de fazer. Eu também é de referir que normalmente nós associamos outros procedimentos, colonizamos o intestino, prescrevemos probióticos, que é muito importante. Muitas vezes, quando deduzimos que existe alteração da permeabilidade intestinal, às vezes nós mandamos fazer um marcador que é importante, que é um biomarcador do tal da zonulina, e se eu percebo que essa pessoa tem alteração da permeabilidade intestinal, por várias razões, porque tem eczema, porque tem uma doença autoimune, porque não está bem emocionalmente, isto são tudo indicadores que me fazem ficar alerta para a questão da permeabilidade intestinal. E então, se é essa questão, normalmente a gente tem que dar uma glutamina, e tem que fazer aqui, dar um aminoácido, ajudar a que o intestino, sim, consiga cicatrizar, claro, e melhorar a permeabilidade. É fundamental. É uma técnica que eu acho que neste momento talvez seja mais importante e transversal. Nós temos o intestino saneado, ou seja, sem parasitas, sem bactérias, sem o tal fungo. Faz-se muito os perfis de desbiose alargado, que é pegar nas fezes e perceber até o perfil inflamatório, quais são as imunoglobulinas, quais são as, sim, proteínas, etc., para perceber se existe ali algum fungo ou algum índice patogénico que temos que retirar. E pronto. É mesmo em relação à doença, como é que se consegue prevenir uma doença de Crohn ou uma colite ulcerosa, Luís? Prevenir é difícil, portanto, não existe propriamente uma prevenção para estas doenças. Estas doenças, infelizmente, têm uma carga genética grande, portanto, quase está determinado que aquela pessoa vai ter algum tipo de doença inflamatória. Agora, prevenir é difícil. Claro que podemos, lá está, voltamos a falar da dieta, reduzir os níveis de stress. Sabe-se que o stress está muito relacionado com o despoltar de algumas doenças autoimunes, ou pelo menos com o agravamento destas, e, portanto, tudo o que seja reduzir este estímulo do intestino é positivo, mas, portanto, uma prevenção real não existe. Não tem cura, estas doenças não têm cura. A cura, pelo menos do ponto de vista médico, é sempre um adiar, ou seja, nós estamos a tentar protelar a evolução e essencialmente as complicações. Portanto, nós não queremos que um adulto jovem tenha que ser operado e intervencionado porque tem uma complicação desta doença. Portanto, o nosso objetivo é sempre atrasar a evolução da doença. Propriamente uma prevenção, pelo menos na nossa área, com medicação específica, não existe. Portanto, passa por estratégias de controle da doença, não é? Porque o Luís trabalha mais na doença, nós trabalhamos em prevenção. Há um ponto que eu acho que é muito importante e gostava de deixar hoje aqui claro, até porque para dar aqui um ânimo às pessoas que estão com medo porque o avô teve ou a mãe tem a doença. Nós hoje em dia... Últimas considerações. Últimas, é muito rápido. Desde que se descobriu e descodificou o genoma humano, nós sabemos que nós não somos reféns dos nossos genes e apesar da minha família ter determinadas doenças, eu posso controlar. Isto chama-se epigenética. E hoje também sei, os últimos estudos mostram que a vitamina D tem uma ação em mais de 4.500 genes. Ou seja, se eu tenho uma variação genética que me diz que eu vou ter uma doença de Crohn ou que vou ter uma colite ulcerosa, eventualmente eu posso controlar a expressão do meu gene através de doses altas de vitamina D3. E, portanto, eu acho que abre aqui, esta descodificação do genoma humano, abre aqui uma porta e uma janela de oportunidade fantástica para nós podermos trabalhar na prevenção. E é um ânimo para as pessoas, não é? Estas coisas que se podem prevenir. Muito bem, obrigada a ambos pela vossa disponibilidade. Eu é que agradeço, muito obrigada.